Com o objetivo de discutir a prática atual do ensino das culturas indígenas na educação infantil e no ensino fundamental, além de repensar novos caminhos para a apresentação destes conteúdos para crianças e adolescentes em sala de aula, a Bibliô realiza a partir de agora mais um bate-papo virtual. Lembrando que esta live é uma ação dos ativos culturais da Secretaria de Cultura de Niterói, com a produção da jornalista Mônica Macabu, em parceria com a Bibliô e a Biblioteca Municipal Aguinaldo de Pereira Macedo, que fica localizada em Niterói, região metropolitana do Rio, integrante do sistema de bibliotecas populares da cidade e coordenada pelo bibliotecário Marcelo Marques de Oliveira. Nossa convidada de hoje é a Lúcia Moraes Tucuju, que tem origem indígena e é do estado do Amapá, do povo Camarumã. Ela é professora de pós-graduação em literatura étnico-raciais, mediadora de leitura e membro da Academia Internacional de Letras do Brasil, além de ser pesquisadora da cultura e literatura indígena. Então, agradeço, Lúcia, muitíssimo a sua participação aqui na nossa atividade e já faço a primeira pergunta para você, né? Mesmo entre educadores, a cultura indígena, né, muitas vezes é encarada como algo arcaico, rudimentar, pitoresco e às vezes até bárbaro. Qual a sua visão de como é trabalhada a cultura indígena na educação infantil e fundamental hoje no Brasil? Mais uma vez, muito obrigado e seja bem-vinda. Obrigada, boa noite. Agradeço pelo convite. É com muita alegria que eu estou aqui nesse bate-papo falando a respeito de cultura indígena, literatura indígena. Bom, a minha visão a respeito de como é trabalhado a cultura indígena nas escolas é o seguinte: está avançando, com certeza, mas ainda precisamos avançar muito mais, visto que a cultura indígena ainda é apresentado de forma estereotipada, precisa haver mais formações para os educadores. Eu acredito que é preciso ter um investimento mesmo nos professores, porque o professor não vai passar o que ele não sabe. Por isso que eu bato nessa tecla, nessa questão de formação, de educar o professor, o educador. Precisa oferecer, proporcionar materiais para eles, encontros, para que ele possa desenvolver esse trabalho que precisa avançar muito. Mas é um trabalho de formiguinha, com o empenho de todos, como você que está aqui proporcionando esse encontro, a cada um de nós, educadores, profissionais da área de educação e outros, podem contribuir para que haja este avanço, porque eu, nessas minhas andanças, sendo convidada para fazer trabalho nas escolas, despertou em mim um interesse em focar muito nessa questão, porque deu até em mim, assim, quando eu comecei a ministrar oficinas, cursos, pelo fato de eu ir nessas escolas e ver uma forma distorcida com que educadores, muitas das vezes, passavam para os alunos a cultura indígena, então me incomodou. Então, através desse incômodo, que eu resolvi ministrar cursos e oficinas da cultura indígena, porque o que a gente vê está melhorando, com certeza, mas a gente vê a forma como, quando lança uma pergunta para um aluno, quando vem a ideia do ser indígena, quando o professor lança uma questão dessa, muitas das vezes o aluno vem com aquele indígena lá de 1500, de muito tempo atrás, quando Cabral chegou ao Brasil, quando, num erro de percurso, que ele ia para a Índia e chegou ao Brasil, encontrou os indígenas e automaticamente ele chamou índios. Na verdade, índios não é o nome dado aos povos originários.
indígenas, povos originários. E mais além vamos nisso. Cada povo desse tem uma etnia, tem um nome. Por que não chamar o nome de cada povo desse? Guarani, Wayampi, Pataxó, Munduruku, Galibis. Então, são 200, quase 300 etnias. Às vezes as pessoas falam, mas é muita. Não, não é muito, visto que eram para ser mais de 1.000 etnias que dizimaram, que acabaram. E se nós não levarmos a sério essa questão, a tendência é diminuir, acabar com as nossas origens, com a nossa cultura, uma cultura tão bonita do Brasil, e vai se perdendo isso. Então, é preciso que todos nós juntos, precisamos focar na educação dos professores, familiares, para e passar de forma o mais fiel possível que nós pudermos proporcionar para os nossos alunos, para os nossos professores, para os pais, todas as pessoas ao nosso redor, porque a coisa é apresentada de forma estereotipada, de forma desfocada, e não tá indo para a nossa realidade, para a nossa atualidade, visto que tudo vem o progresso. Por que o indígena tem que ficar lá no passado, apresentar um indígena que vivia pescando, que vivia da natureza? Então, acho que precisa avançar nessa questão. Eu vejo que ainda falta muito, mas estamos caminhando. Lúcia, muitos elementos, né, da dita cultura branca, né, são apropriações que foram feitas da cultura indígena, né? Então, por exemplo, poucas pessoas sabem, né, que o Jaci Jaterê, né, uma lenda da mitologia guarani, que teria dado origem ao nosso famoso Saci Pererê, né? Como é que você enxerga essa apropriação que a cultura branca faz dos elementos da cultura indígena, né, dando uma espécie de nova roupagem? Você acha que isso é positivo, negativo? Ajuda os educadores ou provoca confusão nos educadores e, consequentemente, nos alunos? Olha, isso varia muito, né? Muitas das vezes causa realmente uma confusão, porque apresenta ele de uma forma como se fosse um ser, uma lenda, um folclore apenas. E para a gente é uma coisa que realmente é de verdade, é uma história. Eu sempre digo que quando é apresentado o Saci, a Matita Pereira, a Cuca, as nossas histórias são tidas como lenda, como folclore. E a história do não indígena é história, e a nossa não, porque eu cresci acreditando que o Saci existia, que a Cuca existia, a Matinta Pereira, quando a minha avó dizia que ela passava assoviando em cima do telhado, de manhã dizia, vem buscar tabaco, café, vem buscar fumo. Então, a primeira pessoa que aparecesse de manhã em casa, eu ficava assim, curiosa para saber quem era, porque a gente acredita piamente que todos esses seres encantados são de verdade. E muitas das vezes confunde mesmo, é passado de forma confusa. Então, é preciso que haja um estudo aprofundado, que nós possamos ir lá na raiz, o máximo que a gente puder, procurar ir na fonte, quem sabe mais sobre isso, não confundir. Eu já vi tanto Saci de várias formas por aí que até entristece, sabe? Por que não deixar o nosso Saci tradicional, do jeito que sempre foi, do jeito que é, e não ficar inventando modas, né? Eu fico triste de ver que vai perdendo essa originalidade. Então, é isso, às vezes confunde mesmo, dá um nó na cabeça da criança. Então, é preciso que a gente vá mesmo estudar, pesquisar mais a fundo a respeito disso.
Lúcia, tradicionalmente no Brasil, né, como você sabe, a temática da cultura indígena ela é abordada pela escola com ênfase no Dia do Índio, né, que por aqui é comemorado no dia 19 de abril. Como os educadores, né, podem trabalhar a cultura indígena rompendo, né, com esses estereótipos, né, não só do Dia do Índio, mas com outros que a gente está acostumado a ver em sala de aula, no ambiente educacional de um modo em geral. É verdade. É, a gente fala que o dia do 19 de abril não nos representa. Não, que não seja bom, é bom assim ter uma data, como a gente tem o nosso aniversário, né? É bom comemorar. Mas eu acho assim que não deveria esperar só essa data do dia 19 de abril. Podemos comemorar qualquer dia, o ano inteiro, é uma temática muito rica. E se uma escola decidir resolver, neste ano nós vamos trabalhar só a temática indígena, tem muito pano para manga para trabalhar durante o ano todinho, sem começar com essa história de que o indígena é aquele ser só aquele ser da floresta que vive caçando e pescando. Por que não começar com uma falando de um escritor, estou aqui com o livro até dele, que eu vou dar uma roda daqui a pouco, Daniel Munduruku, que já tem mais de 50 livros publicados e já está há 25 anos na literatura. Já ganhou 2 prêmios Jabuti, já está concorrendo a mais 2. Então, por que não começar de um indígena que tem todas essas premiações que muitas das vezes a criança não sabe, até o próprio educador. Eu já encontrei professor querendo fazer a sua tese, os seus artigos na temática indígena, e quando eu perguntava, tá, nós vamos fazer, mas primeiramente, quais são os escritores indígenas que você conhece? E ela fala, não conheço nenhum. Falei, não, primeiramente, então temos que conhecer. E aí, até mesmo os que são mais conhecidos, e a literatura indígena está crescendo muito. Não tanto, tem vários escritores, várias escritoras femininas que já existem escrevendo mesmo, mas, mas pode ter muito mais. Mas, assim, muitos professores não conhecem, os alunos não conhecem. É uma literatura que deveria ser começado desde os berçários e até o mestrado, o doutorado, passar por todas as etapas. E a escola não deveria esperar só o dia 19 de abril, com as professoras pintando, incentivando os alunos a fazer colar a pintar colar de macarrão, as crianças fazendo primeiro que esse gesto indígena brasileiro não faz isso. Esse gesto não é de indígena brasileiro, é de indígena americano. Então, tem a questão da culinária, a questão do artesanato, é tanta coisa indígena, o que nós herdamos da cultura indígena. Tem muita coisa a ser trabalhada, como eu falei para você. Dá um caldo para o ano inteiro. Poemas, histórias, contos, como gostam de chamar os mitos e lendas. Então, tem todo o trabalho de corpo, de dança, muita arte tem na cultura indígena. Às vezes, o professor lança para a criança, para o aluno, seja lá de qual grau seja, vamos fazer uma redação com a temática do Dia do Índio, entre aspas. E às vezes não sai nada, mas se fizer um trabalho de sensibilização, vamos falar da natureza, coloca as crianças pequenininhas no quintal para colher sementes, folhas, experimentação, pisar na terra, duvido, põe música, deita, vai olhar as estrelas, as nuvens no céu, vai fazer um trabalho de sensibilização. Duvido que depois de tudo isso o aluno não vai conseguir fazer um texto, uma redação. Não assim pegar no cru e vai falando, né, vai sensibilizando a respeito da cultura indígena. Leva um escritor indígena
para a sala de aula, para a escola, leva um contador de histórias, um ilustrador indígena, tem muito. é, Tem cineasta indígena. Então, por que não apresentar os filmes indígenas curtas? Eu acho que tem muita coisa para ser apresentada, mostrada para os alunos, a não ser só aquela coisa tradicional do indígena que Colombo que descobriu quando chegou ao Brasil, descobriu, chegou e encontrou no Brasil. Lúcia, você levantou uma questão muito que eu acho, considero muito importante, né, que é a questão dos escritores. Você citou Daniel Munduruku, inclusive na sua biblioteca está ali destacado, né, o livro do Daniel, tem o Ailton Krenak também, que é uma figura hoje Tem muito o Krenak, conhecida. aqui eu tenho Krenak, tem vários São vários escritores. escritores. E estou vendo que você tem uma boa biblioteca, né, com esses escritores. Então, minha pergunta vai nesse sentido, né? Você citou que pesquisadores às vezes até se interessam, mas eu suponho, né, a dificuldade hoje que nós temos, os autores indígenas, de publicar, né, o seu material, então há pouca abertura ainda por parte das editoras, né? Nós temos certamente poucas bibliotecas e poucos acervos, né, dedicados à temática indígena, o que acaba dificultando, obviamente, a vida do pesquisador e do estudante também, né, no dia a dia, que quer conhecer mais esses escritores, enfim, as histórias contadas por essas pessoas. Gostaria que você comentasse sobre isso, sobre essa dificuldade de ainda se encontrar no mercado editorial e localmente nas bibliotecas e nos acervos e nas salas de aula, né, livros para poder trabalhar para que os professores possam trabalhar essa temática em sala de aula? Olha, eu não sei se é porque eu vivo isso, eu respiro isso, que eu não encontro dificuldade, eu já sei a fonte, né? Tem uma livraria chamada Livraria Maracá, que Daniel Munduruku, ali você encontra todos os tipos de escritores, seja poemas, contos, livros relacionados à pesquisa mesmo. Tem vários escritores de pesquisas nessa livraria Maracá e outras livrarias que já têm espalhados por aí a cultura indígena. A gente pesquisando, indo atrás, a gente encontra. E a livraria Maracá tem todos esses escritores é, que eu falei, né? Muitos outros, de acordo com cada tema. Muita gente fala mesmo que é difícil, como eu falei, para mim não é difícil, né? Que eu já vou na fonte. Mas é pesquisar, em busca mesmo, quando conhece um, vai em busca de outro e vai pedindo ajuda. Por exemplo, você chega numa dessas grandes livrarias, eu já fui, já testei ir atrás de um escritor indígena e chegar lá, às vezes dizerem que não tem, ou então me levar, não ter e eu, conhecendo a livraria, eu falo, tem sim, vamos aqui, porque não é classificado como literatura indígena, e sim como folclore. Folclore. Outro dia eu fiquei muito feliz que nessa mesma livraria que eu fui atrás de um livro, já estava lá literatura indígena, não sei o que houve, mas já estava lá literatura indígena. Mas geralmente o que se vê é os livros, a literatura indígena embutida lá nos livros intitulado, classificado, catalogado como folclore. Então, às vezes pode ser difícil, mas se a pessoa tiver interesse, encontra, porque nós temos grandes profissionais, escritores da cultura indígena. Tem aqui um livro, eu tinha separado até aqui uns para mostrar. Tem a Árvore de Tomorumu, do Opixana. Não está aqui, mas eu poderia mostrar para vocês. Olha, tem esse aqui, indígena, da Aline Pachamama, que fala das mulheres guerreiras. Eu dei uma oficina chamada A Voz da Mulher Indígena na Literatura.
E aí eu lembro que teve uma pessoa que dizia assim: Lúcia, eu nem sabia que tinha escritor indígena, quanto mais essa quantidade que você apresentou. Eu falei, e olha que eu nem apresentei todas, gente. Tem muitas escritoras muito boas que estão dando palestras, participando de seminários. E é isso, gente. A gente ir em busca e pesquisar. Lúcia, você acabou fazendo uma crítica que eu achei muito interessante, que é a questão da catalogação, da classificação, né? Acho que é uma crítica válida, inclusive, para nós, bibliotecários, né? Porque os instrumentos de catalogação e classificação, eles têm um perfil eurocêntrico, né? Então, logo, a leitura que é feita, né, de determinados assuntos do nosso cotidiano é dessa perspectiva que nós precisamos fazer autocrítica e romper definitivamente com essas classificações arbitrárias do ponto de vista do eurocentrismo para poder realmente valorizar, né, a cultura indígena, né, enfim, outras culturas ainda pouco valorizadas e desconhecidas no Brasil. Você citou, né, alguns escritores, escritoras, né, livrarias. Tem um projeto muito interessante que provavelmente você tem conhecimento, que é a Biblioteca Comunitária Itaximirim, lá em Paraty, né, que é uma biblioteca, né, com acervo indígena muito interessante. Para quem não é do Rio, não sabe, Paraty é uma região Sim. da Costa Verde aqui do Rio, né? Então é bem interessante, mas me parece que ainda faltam mais iniciativas nesse sentido, né? Lúcia, antes de passar para outras questões, queria dizer para quem está nos acompanhando, né, que a Lúcia, ela além de professora, como eu já fiz a apresentação, pesquisadora, escritora, ela também é contadora de história. Então, seria muito interessante se você nos brindasse, Lúcia, com uma contação antes da gente continuar a nossa atividade. É possível? Sim, claro. Eu estive em cartaz com o espetáculo Arandu, Lendas Amazônicas, em 2018, no CCBB do Rio de Janeiro. Aí foi recorde de público, né? Aí eles prorrogaram por mais um mês. Em 2019, fui convidada para ir para os outros CCBBs de Brasília, São Paulo e Belo Horizonte, e com esse espetáculo. Então, eu vou contar uma lenda dessa que tanto as crianças quanto os jovens, todos gostam dessa lenda que eu vou contar agora, tá bom? Vou começar primeiro com um poema que Ok, começa o pode. espetáculo. Peraí, Pirapora, que Pirarucu não foi embora? Disse Poranga ao pajé. Pererê, que não era saci, só fazia sorrir do desespero da indígena, que na beira do rio segurava a cauda do peixe. Mas Pororoca chegou e arrastou Poranga para o outro lado do rio, transformando-a em fruto de espinhos, com sementes vermelhas, chamado urucum, da ancestralidade de cada um. Em uma aldeia muito distante, bem no meio da floresta amazônica, uma linda indígena sonha com a lua, Nayá, uma guerreira forte, destemida e valente. Ela sabia que Iraci, a lua, quando se escondia atrás da montanha, levava as indígenas de sua preferência e as transformava em estrelas. Nayá não se importava, ela queria mesmo era ser levada. E todas as noites, Nayá se exibia para a lua. E a lua parecia que nem lhe dava trela. E Nayá foi ficando triste, chorosa, deprimida. E não houve pajé certo que desse jeito naquela situação? Mas numa noite de lua cheia, Nayá avistou a lua tocar a copa de uma árvore. E Nayá saiu correndo, correndo e subiu num pé de samaumeira. E quando estava lá no alto, bem no alto,
a lua foi ficando mais distante, mais distante. Decepcionada, a indígena chora. E quando ela olha lá de cima e avista a lua refletida, bem no meio do lago, obcecada pela lua, Nayá se atira no mergulho profundo e eterno. Compadecida com o destino de Nayá, a lua decide recompensá-la pelo seu sacrifício, transformando-a numa estrela, diferente dessas que brilham no céu, mas numa estrela da água, chamada Vitória Régia. Reza a lenda que em noites de lua cheia é possível ver Nayá dançando bem no meio da planta estrela. Oreru, Yamandu, Tupã, Oreru, Oreru, Yamandu, Tupã, Oreru, Yamandu, Tupã, Oreru. Obrigada. Excelente, Lúcia, excelente, muito bom, viu? Eu queria então aproveitar e te perguntar quando a gente sabe que você faz as oficinas, né, nas escolas, enfim, em outros lugares, no teatro, mas eu queria perguntar especialmente na escola, qual a reação dos estudantes, né, sobretudo dos mais jovens, quando escutam uma história bela como essa? A sua experiência, como é que tem sido? Olha, tanto na escola, no teatro, eu contei. Agora eu fiz o espetáculo lá na Bienal, no Paixão de Ler, segunda-feira, e a reação tem vários tipos de reação, mas eu percebo que é uma reação de encantamento, sabe? Depois, quando acaba o espetáculo, a contação, eles vêm me cumprimentar. Tem muito. Uns se emocionam, outros choram, sabe? Curiosos, tem uma curiosidade assim de querer saber, acham até, inclusive, porque muitos ainda têm aquela uma ignorância, acho que o indígena é aquele que anda pelado, que não tem, que não. Então eles ficam assim meio é como se fosse um indígena domesticado, é ainda ainda em pleno inacreditável, mas em pleno 2021 ainda tem esse pensamento, sabe? Uma ignorância de que não pode, quando fala assim, já teve público de perguntar assim: Lúcia, quando foi que você deixou de ser indígena? Eu falo nunca, nunca vou deixar de ser. É a mesma coisa que você perguntar para o negro, quando é que você vai deixar de ser negro? Então, isso aí é uma coisa que nunca vou deixar de ser, muito pelo contrário, eu quero me apropriar cada vez mais, eu quero saber mais, porque são muitos povos, a gente não sabe de todos, cada um tem seus costumes. Então é isso, a gente percebe a questão disso, como eu falei para você, são essa coisa mesmo ainda muito do não conhecer, do desconhecido ainda, salvo aqueles que já estudam isso, já têm uma outra percepção, já têm um outro conhecimento, mas muitas das vezes é dessa forma mesmo, sabe? E é bom quando eles veem que ficam surpresos. Você estudou, você fez uma graduação, uma pós-graduação,
Você dá aula, você foi para o teatro, você é escritora, você escreve. Muita gente ainda fica, até adultos mesmo, fica surpresa. Ai, que bom que você. Gente, para mim isso é tão normal, tão comum, sabe? Então é isso. Lúcia, eu queria aproveitar e essa oportunidade para divulgar os seus trabalhos também, né, de literatura, né? Você pode falar um pouco sobre isso? Então, eu vou falar aqui um pouco do livro que vai ser lançado daqui com uns dias. Me disseram que estaria chegando essa semana, porque foi uma editora lá de Minas. É, é um projeto que foi contemplado pela lei do ISS, porque eu tenho uma trupe chamada Pequena Alegria, onde eu e Arlene Costa, montamos bibliotecas comunitárias, e nós temos essa militância pela literatura, projetos em vários lugares que a gente faz leitura. Então, esse projeto pela lei do ISS, agora, dessa vez, viemos com essa questão do livro. Dela vem Escadaria, que são livros infantis, com poemas, e o meu vem com a temática indígena, chamado Tucumã. Vai estar, daqui a pouquinho, vocês já vão estar conhecendo o Tucumã. E também eu faço também minhas oficinas, meus cursos. Inclusive, hoje, daqui a pouco, vou ter uma roda de leitura indígena. Eu tenho 2 grupos, um na segunda e um na quarta, que são uma vez por mês. Foram alunas que, durante a pandemia, participaram de oficinas, que eu fiz várias oficinas, e depois me pediram para a gente continuar, para fazer roda de leitura indígena. Esse livro que eu acabei de mostrar do Daniel, que é o mais recente livro dele, A Chave do Meu Sonho. O primeiro encontro, antes de nós começarmos a leitura, nós fizemos com ele, e agora a gente está fazendo essa roda de leitura, e vamos cada vez que terminar um livro, vamos passar para outro, vai ser assim, leitura só, literatura indígena mesmo, para a gente focar nisso. E essas oficinas, e também eu vou nas escolas que me chamam para dar palestra para professores, contação de histórias para as crianças, e tem a Piracema também, que é um outro projeto meu, que é onde eu faço um trabalho de sensibilização, mesmo trabalho com arte, a partir dos elementos da natureza, com sementes, folhas, terra, água, essas coisas. E o espetáculo, né? O Arandu, que eu apresento também, teatro, escola, feira. Vou amanhã para ler lá em São Gonçalo. Estou indo amanhã, e sábado também vou apresentar lá a contação de história indígena. E eu acho que é isso. E, É, Lúcia, A Chave dos Meus Sonhos, do Daniel Munduruku, certamente é um livro que você não acha que não deve faltar, né, em nenhum acervo e na mão dos educadores para não, poder trabalhar essa temática. Mas assim, já chegando na reta final aqui do nosso bate-papo, que outras publicações, né, você destacaria? Estou te lançando um desafio bem difícil, porque certamente você tem muitos escritores, muitas histórias à tua preferência, né? Mas assim, que publicações e que escritores você acha fundamental, né, os bibliotecários terem em mente para formar os acervos das bibliotecas, e os educadores e os contadores de história para poder fazer o trabalho de mediação. Então, se você puder, de repente, destacar alguns que você acha importante, mesmo que você não tenha no seu acervo, mas que é, você acha importante, acho que seria bem legal. olha só, eu estou muito apaixonada, estou muito encantada pela literatura do Cristina Pichana. Essa literatura, inclusive, tem um livro dele que eu li agora esses dias, li numa manhã, que é Tamorumu, A Árvore da Vida. Eu já contava essa história. Tem uma outra escritora que tem a Árvore de Tamorumu, mas o dele é Tomorumu, Árvore da Vida. A grande árvore da vida, uma coisa assim. E é um livro muito interessante, porque
gera uma reflexão a respeito do desmatamento, essa coisa da preservação da natureza, e é uma leitura muito forte. Eu me emocionei muito lendo, mexeu muito comigo. Então, o Cristino Apichana tem A Boca da Noite também dele, não pode faltar no acervo de nenhum bibliotecário, nenhuma biblioteca, nenhuma sala de leitura. Não pode faltar também Márcia Cambeba, tem esse, tem outros dela também. Aline Pachamama, que são poemas maravilhosos. Não pode faltar também a Eliane Potiguara, foi a primeira escritora indígena. Então, Graça Graúna, que tem poemas, mas também para professor que quer fazer pesquisa, que quer falar de coisas mais. Também o Daniel Munduruku também tem livros para os acadêmicos, O Banquete dos Deuses, também tem o Cacauerá também, tem muitos, Eli Jacupé, tem muitos escritores, assim, uma infinidade de... A Júlia do Rico também, que é uma jovem escritora muito boa, que vale a pena conhecer. Então, tem uma infinidade de escritores. Tem um livro aqui, eu vou citar, não vou mostrar agora, porque está para ler, para outra parte. É um livro que a gente costuma falar que eu costumo dizer que é uma bíblia, que é o do Davi Copenaua. É um livro bem grosso, que ali é quem quer mais se aprofundar na coisa do chamante, essa coisa, pode pesquisar nesse livro. Então, me procurem, quem quiser me procurar, no meu Instagram, @LúciaMoraes-Tucuju, que quiser fazer uma consulta de questão de acervo. Não sei tudo, mas o que eu souber, eu tenho um imenso prazer em colaborar com os professores, com bibliotecários, e vamos expandir a nossa cultura, o que é nosso mesmo, do nosso Brasil. Vamos levar isso para os nossos alunos, sabe? Com poesia, e tem esse livro aqui também, que é a ilustração do Maurício Negro. Aqui tem vários contos maravilhosos. Também esse aqui, você conhece esse, não conhece? Esse aqui não pode não conheço faltar. não, Lúcia. Também o Ah, muito, Nós. muito bacana a capa. Muito Parabéns lindo mesmo. esse livro. Lúcia, então, assim, foi muito bom, né? Muito bom. Eu, Obrigada. assim, superou as minhas Que expectativas, a bom. nossa conversa. Acho que foi muito proveitosa para quem está nos assistindo, né? Aqui no canal da Bibliô, em outros canais. Acho que vai ser bem bacana, né? Conhecer e se apropriar, né? Enfim, das informações, de tudo que você trouxe aqui. Abro esses minutos finais para você fazer as suas considerações de encerramento e já deixo o espaço aberto para uma próxima oportunidade a gente se encontrar e bater um papo como esse, Lúcia. Eu só me resta agradecer mesmo pelo convite, com muita alegria mesmo poder falar um pouquinho dessa cultura que precisa mesmo ser levada. E uma coisa assim que eu gostaria de falar também é a questão das narrativas, das memórias, da contação de história, que eu vim dessa tradição oral, primeiro, para depois chegar na cultura letrada. E eu vim disso, eu vim das histórias que a minha avó contava na beira do rio, dentro do mosquiteiro. Então, vamos contar histórias, e é muito bom ouvir história, vamos ler as histórias. E é isso, quero muito agradecer, e quando precisar, estamos por aqui. Então, obrigado mais uma vez, Lúcia. Nós conversamos com a Lúcia Moraes Tucuju. Ela tem origem indígena e é do estado do Amapá, do povo Camarumã. Ela é professora de pós-graduação em literatura étnico-raciais, mediadora de leitura e membro da Academia Internacional de Letras do Brasil, além de ser pesquisadora da cultura e literatura indígena, né? Lembrando que esta live é uma ação dos ativos culturais da Secretaria de Cultura de Niterói, com a produção da jornalista Mônica Macabu, em parceria com a Bibliô, a Biblioteca Popular Municipal Aguinaldo de Pereira Macedo, que fica localizada em Niterói, na região metropolitana do Rio, integrante do sistema de bibliotecas populares da cidade, coordenada pelo bibliotecário
Marcelo Marques de Oliveira, né? Agradeço o Marcelo, a Mônica, você, Lúcia, para quem nos acompanhou aqui nessa entrevista. Forma de contribuir com o nosso projeto é curtindo, comentando e compartilhando nas redes. Um abraço a todos e a todas e até uma próxima oportunidade. Até mais. Tchau, obrigada.